e fico muito feliz pelo convite. A gente fica um pouco apreensivo, porque diante de pessoas tão importantes na nossa vida, dificilmente, né, debaixo da nossa humanidade, a gente não pensa, não fica um pouco com receio da performance, né? Mas hoje eu queria mesmo me apegar a esse tema de amigo de Deus e queria bater um papo de amigo com vocês, amém? Eu acho que Deus está comunicando, Deus vai continuar comunicando, a presença dele é real. Acho que existe muitas coisas, existe aqui dentro hoje expectativas, ansiedades, mas também existe verdades, e uma das verdades é que ele está aqui. Ele está aqui e tudo que ele quer é encontrar um lugar no nosso coração, amém? Às vezes é como Pedro falou, às vezes a gente está esperando muito por uma comunicação externa, né? E tudo que a gente precisa é de um toque silencioso dele no nosso coração. A gente não precisa que ninguém explique teologia para a gente entender o que a gente está sentindo. Eu acho que não precisamos de uma clara resposta daquilo que a gente está sentindo e vendo. O que a gente precisa é de um sentimento que nos movimenta a ser responsivo sobre aquilo que está nos enchendo, né? Então, ser uma fonte trata-se de algo que enche a gente de dentro para fora, né? E a gente transborda. E a gente ainda está com uma visão equivocada de como se a gente fosse um jarro e Deus estivesse colocando algo em nós, né? Eu acho que a gente precisa mudar um pouco a perspectiva, olhar de uma maneira mais divina, né? Porque a gente ainda olha para Deus de uma perspectiva humana. Mas se a gente tentar olhar da soberania dele, eu acho que a gente vai encontrar algumas respostas que a gente tem buscado há algum tempo, amém? Eu gosto muito do tema porque eu acredito que, se olhar nos meus top 5 versículos, né, da Bíblia, eu vou encontrar João 15:15, quando Jesus olha para os discípulos e ele diz assim: hoje eu já não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor está pensando e planejando, mas eu vos tenho chamado amigo, porque tudo o que eu tenho dito, vocês têm obedecido. Então, essa transição, existe um lugar que é melhor do que o serviço, é a relação. Então, quando Marta está trabalhando, né, e Jesus diz assim: Marta, Maria escolheu o melhor lugar. A gente não entende, porque a gente ainda olha um Deus muito distante, né, quando a gente deveria estar olhando um Pai muito presente. Então, que esse tema, amigos de Deus, não seja somente um tema de retiro, mas se torne parte do nosso DNA espiritual, se torne uma essência naquilo que vocês são, amém? Amém. Eu queria que você abrisse o texto de 2 Samuel, capítulo 12. Amém. 2 Samuel, capítulo 12. A gente vai decorrer um pouquinho aqui e aí a hora que eu entender que já é o suficiente, a gente para, amém? Diz assim a palavra de Deus: e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e a criara. E ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente. Do seu bocado ela comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. E tinha como filha, e ele a tinha como filha. E vindo um viajante
ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezastes e me tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eu que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as suas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste o que tu fizeste oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado. E porque também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem também contra o filho que te nasceu, certamente este morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Amém? Vamos parar por aí. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, como é bom ser aperfeiçoado pela tua palavra e encontrar na história de tantos homens que foram seus amigos semelhanças que revelam para nós, Senhor, o que o Senhor busca de nós. Senhor, nós pedimos que a boa consciência que alcançamos no conhecimento da tua palavra alcance a nossa mente nessa noite. Senhor, que o teu Espírito, que consegue se movimentar na profundeza dos nossos sentimentos, possa curar, Senhor, feridas que aprisionam, Senhor, o nosso processo. Que a graça do teu Filho alcance, Senhor, o nosso coração e que nós possamos nos tornar amigos do Senhor através do encontro com o seu perdão. Não permita mais, Senhor, que pessoas entre nós continuem sendo escravos do jugo do diabo, porque ainda não encontraram com a sua misericórdia. Mas levante hoje homens e mulheres, amigos e amigas do Senhor, e coloque sobre nós, Senhor, uma roupa sacerdotal. Tire de nós as coroas que nos derrubaram e coloque sobre nós um colete sacerdotal nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Gente, vai parecer que eu esqueci do texto, mas não, vou fazer aquela... Sabe aqueles filmes que começa com o final
e aí você pausa, daí passa tudo o filme, volta no final e termina o final. Vai ser algo mais ou menos assim, se o Espírito Santo não quiser mudar, amém? Então, assim, o que eu queria falar hoje? Nossa, é bem desafiador. Eu me senti naquela condição, tipo assim, sabe quando antigamente, eu não sou muito dessa época, né? Mas o pessoal mais velho alugava filme para assistir, né? Aí ia na locadora, catava um videocassete e assistia filme. Era fácil, qualquer filme que tivesse em casa era um bom filme para você assistir, né? Hoje você abre a plataforma e tem 235 mil filmes para você assistir. Aí você leva o tempo de um filme para escolher o filme que você quer assistir, né? E eu me senti mais ou menos assim quando colocaram o Davi para me ministrar. Irmão, tudo que você pensa Davi, você fala assim, nossa, aqui é aqui que eu vou. Aí você tenta ver um outro lado, você fala, não, aquilo lá não é, eu acho que é isso. E aí você fala, meu Deus, eu preciso de uma conferência só para falar de Davi, né? Mas assim, muito feliz pela generosidade do Pedro em escolher Davi para mim, viu? Obrigado por isso. Me desafiou muito. Estou quase PhD em Davi, amém? Existe um bom apontamento, né? Em Atos dos Apóstolos vai dizer que Deus deseja restaurar o tabernáculo de Davi. Se a gente for espiritual e entender isso, a gente sabe um caminho que, como igreja, a gente deve perseguir. A gente não está falando do mais vislumbrante templo que existiu. Nós não estamos falando de muitos ouros, pilares de mármore. Não estamos falando. Estamos falando de uma tenda, uma presença e um adorador. Está faltando adoração. Eu acho que meu sentimento esses últimos dias, como um homem de Deus, é que a gente está se perdendo no ativismo religioso e está perdendo a essência da contemplação. A gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente simplesmente está ligando o automático, né? E a gente está erguendo a mão, a hora que é para erguer a mão, a gente está batendo palma, a hora que é para bater palma, a gente está dando glória a Deus, a hora que tem que dar glória a Deus. Até a Bíblia a gente está lendo na hora de ler a Bíblia, né? E a gente está perdendo o prazer na contemplação da presença. Davi é um homem que ensina para a gente o prazer da presença de Deus. Ele é o homem que diz que não daria descanso às pálpebras dos seus olhos, enquanto ele não encontrasse um lugar para a presença de Deus. A gente vai dormir no meio da oração, né? Porque a gente está cansado demais do ativismo religioso. Eu queria hoje falar de 3 estruturas, porque eu preciso me limitar a falar de algumas coisas, que eu acho que faz parte da essência de um amigo de Deus. Né? Por incrível que pareça, eu vi depois que as três características começam com C. Então eu vou chamar dos 3 C do amigo de Deus, amém? Que é cabeça, coração e comportamento. Como deve ser a cabeça de um amigo de Deus, o coração de um amigo de Deus e o comportamento de um amigo de Deus, amém? E assim a gente tem que voltar um pouco. E eu gostaria de ir lá no princípio, né? A Bíblia diz que, por conhecimento de outros povos, Israel entrou numa crise, né? A crise do porquê ele tem e eu não tenho. Não existe essa crise entre nós. O vizinho nosso tem, por que a gente não tem, né? E aí o povo de Israel começou a clamar por um rei. Eles queriam ter um rei, né? Mas eles já tinham um rei. Deus era rei de Israel. Mas o povo começa a perturbar Samuel porque eles queriam um rei. E Samuel, muito frustrado, né? Se sentindo
rejeitado pelo povo em nome de Deus, se colocou diante de Deus e colocou toda a sua angústia, sua frustração diante de Deus. E Deus disse: Samuel, descansa o coração, porque não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Mas o próprio Deus vai dizer em Samuel 15, ele vai dizer assim: mas vá lá e unja Saul como rei de Israel. Então Deus falou para fazer. Samuel, ainda que não concordando, mas obediente, fez toda a liturgia de ungir um rei. Samuel, na época, a gente tem aí o cara que foi sacerdote, o cara era juiz, o cara era profeta. Ele pegou o óleo, derramou sobre a cabeça de Saul, ungiu Saul, rei de Israel. E, cara, Deus foi com Saul, até que Saul foi se perdendo, no comodismo das suas conquistas. Diga assim, para quem está do seu lado: não entre no comodismo das suas conquistas. Amém. Sabe, eu gosto, o Luciano Subirá, ele fala um negócio aí, ele fala assim: gente, tem aquela história, ou você vem pela dor ou você vem pelo amor, Luciano Subirá fala assim: eu não conheço ninguém que veio pelo amor. Eu acho que eu também não conheço menos gente que o Luciano Subirá, mas eu também não conheço. Então a gente pegou a falta de contemplação, faz com que a gente caia quando a gente entra num lugar de contemplação. Então a gente está tão acostumado a ter problema para colocar diante de Deus, que todo o nosso ativismo é correr atrás de um Deus que vai resolver nossos problemas. E a gente nunca alcança a redenção de quem tem um Deus que está comigo nos problemas. E aí quando a gente está bem, a gente se esquece dele. E quando a gente está mal, a gente corre atrás dele. E com Saul foi mais ou menos assim. A hora que Saul começou a conquistar demais, chegou uma hora, cara, que ele já se sentiu grandão demais, E aí ali, ele mesmo já pegou e já fez sacrifício, no lugar de Samuel. Não tinha tempo para esperar Samuel chegar, porque ele tinha que dar uma resposta imediata para alguém, Quanto de nós está errando, na ansiedade de dar uma resposta rápida para alguém. Falta de contemplação. A maioria dos nossos erros e dos problemas que estamos lidando hoje é porque não tivemos tempo de contemplação e mesa com o nosso amigo. E aí depois temos que correr atrás, como se ele fosse o resolvedor dos nossos problemas. Mas nunca conseguimos nos relacionar com ele como um verdadeiro amigo de Deus. E aí, Samuel começa a ser reprovado por Deus. Saul é reprovado por Deus. E Deus chama Samuel e diz assim: agora você vai na casa de Jessé. E lá você vai encontrar um dos filhos de Jessé. E você vai ungir esse filho como rei de Israel. Samuel vai à casa de Jessé, conversa com Jessé, reúna seus filhos, que eu vou ungir um dos seus filhos como rei de Israel. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma impressão, eu tenho uma memória de quando a gente era criança. Olha, eu estou ficando velho mesmo, viu, André? O fotógrafo ia na nossa casa tirar foto. Gente, quem lembra dessa época aí? Eu lembro da minha mãe penteando a gente, porque o fotógrafo ia lá tirar foto da gente. Olha, eu tinha uns 6 anos nessa época. Eu imagino assim, sabe, os filhos tudo arrumadinho, esperando Samuel chegar para ver quem que vai ser o rei. Já devia ter dado umas brigas, uns perrecos entre eles ali, E aí Samuel chega, faz toda a organização, deve ter tomado um café ali com Jessé, E aí ele começa a chamar os filhos um por um e ora a Deus, e Deus fala: não é esse, não é esse, não é esse. E de repente acaba os filhos de Jessé. Aí Samuel fala assim: não é possível, Deus, será que Deus errou hoje? Acho que não, Mas Jessé, você tem certeza que não tem nenhum outro filho por aí?
deu Davi, né? Que está lá cuidando das ovelhas. Então chama o Davi. Né? Quantos de nós ou foram, né? Ou ainda estão paralisados pela rejeição de uma autoridade, né? Porque um pai te rejeitou, porque uma mãe te rejeitou e você não conseguiu prosperar, né? A maioria de nós, no lugar de Davi, né, ia ser depressivo, murmurento. Juntou todo mundo e deixou eu trabalhando, né? E o que Davi está fazendo? Está lá, cuidando das minhas ovelhas. Cuidando das ovelhas do Pai. Às vezes a gente acha que a gente não está sendo notado, e a maioria de nós para quando a gente não está sendo notado. A gente tem a mania de trabalhar por uma recompensa. E quando a gente fala de ter a cabeça de um amigo de Deus, cara, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Romanos 12 vai falar que para a gente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa ter nossa mente renovada. Um amigo de Deus não pode ter uma cabeça moldada pelo espírito dessa época. A grande verdade é que a maioria de nós se comporta igualmente a forma que eles se comportam lá fora. A gente não entendeu a essência do reino, a forma que Deus olha as coisas. Sabe, para a maioria de nós, estar no lugar que Davi estava seria motivo para a gente ser rebelde, para a gente ser desobediente. Todos nós paramos, a gente tem um limite de trabalho. Porque a gente trabalha pela recompensa, e se a recompensa não chegar, a gente para. Mas Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Alguém aqui já fez algum trabalho para o pai? Levanta a mão. Mano, você não trabalha para o pai para receber, não, mano. E se você for cobrar ele de receber alguma coisa, ele vai pôr na ponta do lápis o que você já comeu nas costas dele a sua vida inteira, até você chegar nesse lugar, né? E essa é a essência de Deus, não que Deus cobre o que Ele já te deu. Mas a gente tem uma má perspectiva errada do trabalho. Na verdade, eu acho que eu já não gosto mais do nome trabalho. Porque a gente não deveria estar trabalhando, a gente deveria estar cultivando e protegendo. Porque essa é a essência do jardim. Deus põe o homem no jardim e Ele diz assim, cultive e proteja o jardim, mandato cultural. Aí você vai falar assim, então já havia trabalho no jardim? Não. Existia cultivo e proteção. Qual que é a diferença de cultivo para trabalho? O trabalho, você trabalha para receber. O cultivo, você recebe para trabalhar. Não tem como você cultivar se antes você não receber. Como que você vai cultivar se você não tem nada para plantar na terra? Deus criou todo o jardim para o homem, deu tudo o que ele precisava e depois criou o homem. Ou seja, Ele deu tudo o que a gente precisava. E depois deu uma direção para que a gente cultivasse e protegesse aquilo que Ele nos deu. Só que fala a verdade. Quem é que cultiva na empresa, na profissão que Deus te deu? Ou será que a gente só está trabalhando? Porque a gente entra na segunda-feira para trabalhar com a expectativa de que chega logo a sexta. Sabe para quê? Para nós descansar no final de semana. É ou não é? Chega sexta-feira, você fala, graças a Deus chegou a sexta-feira para mim descansar. Quem recebe no dia 30, irmão, a hora que chega dia 3, você já está, meu Deus, ainda falta 27 dias para chegar dia 30. Porque você está trabalhando, pensando já no que você vai receber. E esse tipo de pensamento é o pensamento de um escravo que dá de si em troca de alguma coisa.
Davi não tinha esse pensamento. Eu imagino Davi entrando assim, tudo sujo, cheirando ovelha, cheirando grama, despenteado. E Samuel olha para ele e fala assim: onde você estava, moleque? E aí ele pega e fala assim: eu estava cuidando das coisas do meu pai. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, quando tinha 12 anos, perderam Jesus, né? Maria e José perderam Jesus, esqueceu Jesus na festa lá no templo. A hora que deram conta, né? Já estava longe. Aí falaram: nossa, ô Zé, cadê o Jesus? Jesus falou assim: ô Maria, tá contigo? Tá não? Tá não. Eita, esquecemos Jesus. Voltaram para pegar Jesus. E aí quando eles chegam, Jesus está no templo. E Maria diz para ele: onde você está, menino? O que você está fazendo? Aí Jesus vira para ela e fala assim: aonde eu estaria se não fosse cuidando das coisas do meu Pai? Não é à toa, né? Que o cego que nem viu ele, chamou ele de filho de Davi. A gente não está se dedicando por aquilo que a gente já tem. A gente não se movimenta por aquilo que a gente já tem. A gente está se movimentando para receber algo. E, cara, a gente é um prato cheio para ser aprisionado pelo diabo. Porque o diabo consegue te dar o salário que você tem dedicação para se dedicar. E aí amanhã você fala assim: nossa, estou sendo abençoado. Ah, é? Estou ganhando 7 salários mínimos. Bênção de Deus. E como que está lá na igreja? Não deu mais tempo de ir não, irmão. Agora eu estou trabalhando de manhã, de noite, faço hora extra, 5 horas extra por dia, cuidando de uma equipe, lá não tem jeito. Se eu não estiver lá, não acontece. Se eu sair da empresa, para toda a linha de produção. Não vai dar para mim, não. No retiro? Não consigo, Pedro. Não vai dar para mim ir, pastor. Porque trabalho demais. Mas tá benção, viu? Porque o salário está chegando. Tu está trabalhando, tu está sendo escravo, irmão. A gente deveria começar a segunda-feira, porque na verdade a semana não começa na segunda, começa no domingo. A gente deveria começar a segunda-feira na perspectiva de: obrigado, Senhor, pelo descanso que o Senhor me deu, para que eu cultivasse e protegesse essa minha semana. Quando Deus cria o homem, que dia que era da criação? Deus cria tudo, e Ele cria o homem no 6º dia. O 7º dia para Deus é o primeiro dia do homem. Amém? Amém. Então o primeiro dia do homem foi de trabalho? Não, foi de descanso, porque o 7º dia eles descansaram em contemplação a tudo que Deus havia dado para eles. A gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Se a nossa cabeça não for renovada e a gente não começar a se movimentar na perspectiva do eterno, a gente vai ser aprisionado pelos moldes desse mundo. A gente não vive mais motivado pela eternidade. A gente está aprisionado por esse tempo. E todo o exercício nosso de plantio está sempre atrelado numa recompensa. A gente é cheio de expectativa. O que mais a gente vê como pastores, eu tenho aprendido isso, né? Nessa minha breve caminhada. Ainda estou engatinhando como pastor, mas o que a gente mais vê são pessoas frustradas. Frustradas nas suas expectativas. Pessoas que pararam porque não foram reconhecidas. Deus não quer ser reconhecido, Deus quer ser conhecido. E se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não pode estar correto essa nossa perspectiva de vida. A gente acha que Deus olha para a gente quando a gente recebe um aumento de salário. A gente acha que Deus olha para a gente quando a gente ganha um presente, uma promoção.
A gente acha que Deus olha para a gente quando a gente ganha um tapinha nas costas e um elogio. Mas Deus olhou para a gente quando a gente ainda era informe. Quando a gente olha da perspectiva da eternidade, a gente vai entender. E o próprio Davi entendeu isso. E ele escreve no Salmo 139. Antes de eu estar no ventre da minha mãe, o Senhor já havia escrito uma história para a minha vida. E a gente está se batendo, correndo de um lado para o outro, desesperado. Porque a gente não está vivendo aquilo que a gente sonhou viver. Irmão, a Bíblia fala que no 7º dia Deus sentou e descansou. E a Bíblia fala que em Apocalipse ele retorna sentado num alto e sublime trono. Só você está desesperado, Deus está tranquilo, porque nada fugiu do seu controle. A nossa mente precisa ser restaurada. A gente precisa sair desse lugar de consumismo, porque a gente está olhando um Deus que pode ser consumido. E a gente quer comprá-lo, porque hoje a gente dá o dízimo como quem compra um ingresso de cinema. E aí, por causa do dízimo que a gente dá, a gente sai falando que o filme foi ruim. Nossa, o louvor estava ruim hoje, né? Gente, o povo não está dando dízimo? Não dá para arrumar essa microfonia? Esse dia quase parou o culto lá na igreja. Deu de atualizar o notebook bem na hora do louvor, música nova, ninguém sabia cantar, deu aquele silêncio absoluto, terrível, o pessoal ficou com medo lá em cima, e quase que o negócio aí tem que, gente, vamos fazer um intervalo, vá no banheiro, toma um café, uma água, daqui a pouco a gente vai voltar. Irmão, a essência, Davi estava lá com as ovelhas do pai, não tinha ninguém vendo ele, mas aquele menino estava tocando uma harpa. A Bíblia fala que ele tocava tão bem, que o próprio Saul chamava ele para ele tocar quando ele estava sendo oprimido. Quem cuida das coisas do pai não tem tempo não para fazer aula de harpa. Esse menino tocava, era no meio das ovelhas lá. E a gente, se não tiver gente vendo, a gente é crente, não. A maioria de nós está cansado de vir xingando um ou outro. E olha se não sai palavrão dentro do carro, um cônjuge xingando o outro. A gente vem amaldiçoando o que a gente está indo fazer. Aí a hora que chega na porta da igreja, bate, né? Fica aí, Satanás. E aí entra tudo travadinho, bonitinho. E, cara, é uma benção. Fala até em línguas na hora do culto. A gente tem que mudar. Sabe? Eu acredito que vocês estão aqui, e para mim Retiro ele é muito especial, porque dos 13 aos 14 anos que eu tive esse contato com o Senhor, eu recebi todas as palavras do que eu vivo hoje. Todas. A gente vivia uma época, André, sei que eu estou ligado, que é intenso, que é um cara que busca o sobrenatural de Deus. Essa época que a gente vivia os pó de ouro na mão. Aconteceu umas paradas muito doidas nessa época, cara. Eu vi mais sobrenatural nesse um ano. Era uma estação, creio eu, uma dispensação de Deus. Mas quanto milagre a gente viu, sabe? Eu acredito que foi num retiro que eu fui encontrado pelo Senhor. Foi num retiro que eu fui batizado pelo Espírito Santo. Foi num retiro que eu tive uma palavra, que eu carregaria a palavra do Senhor. Eu não criei, né? Tive meus motivos e me desviei. Os meus, né? Deus não me deu motivo para isso. E graças a Deus, a misericórdia dele me alcançou mais uma vez.
Mas eu acredito que quando a gente para e a gente separa 4 dias, cara, porque vamos considerar meio período do domingo e meio período da quarta, né? 4 dias retirados para ser ministrados pelo Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para sentir a presença de Deus, ser comunicado pela comunhão dos santos, né? Ser amalgamado na comunhão, na amizade, nas brincadeiras. E você não sair daqui transformado, irmão, tem alguma coisa que está chacoalhada em você. A gente acha que não, se vir o pregador certo, na hora certa, o dia certo, a hora que os astros estiver alinhado, né? Marte alinhou com Júpiter, colocaram a mão na nossa cabeça e aconteceu. Não, irmão. É que o nosso Fabinho da Façano, né? Se fosse o bispo, alguma coisa de não sei aonde, lá dos States, né? Aquele cara tocou em mim e falou que Deus tem uma obra para mim. Mas se o Fabinho da Façano falar que Deus tem uma obra para você, não é a mesma coisa. Deus falou para Samuel ungir Saul. Também falou para ungir Davi. Quem ungiu Saul foi o mesmo que ungiu Davi. A liturgia foi a mesma. O óleo derramado na cabeça foi o mesmo. Mas a cabeça que recebeu o óleo não era mesmo. Não é a liturgia. Não é quem vai tocar em você. Não é a palavra. Não é o tipo do culto. Não é o tipo da liturgia. Não é a música que vai tocar no final. É onde os seus pensamentos estão. A nossa mente é nosso campo de batalha. Tudo passa, é processado pelos nossos pensamentos. E ser um amigo de Deus necessita de ter uma mente renovada. Uma mente que olhe não da perspectiva das coisas que são palpáveis, mas daquilo que é eterno. E tudo que passa pelo crivo da nossa mente encontra lugar de repouso no nosso coração. Você não vai ter um sentimento que antes você não tenha pensado sobre alguma coisa. Isso não tem como. E como ter um coração de um amigo de Deus? Davi, ele é o cara para a gente falar de coração. A Bíblia vai dizer que Davi foi segundo o coração de Deus. Uau! Irmão, primeiro que para ser segundo a alguma coisa, você precisa conhecer essa coisa. Como que eu posso ser segundo aquilo que eu nunca vi? Vocês acham que é possível? Vamos fazer uma dinâmica? Quem é bom de mímica? Não, nem olhei, vou deixar você se... Alguém aqui, quem é bom de mímica? Ninguém? Dizem que quando ninguém se oferece, o líder se responsabiliza. Lê, vem cá. Aê. Amém? Eu sei que é o cara que é bom de mímica. O líder das mímicas, que é você? Não, eu não. Bom. Bongo. Tem pizza para nós hoje? Lê, imita pra gente um que é difícil de falar mesmo, oriquetéropo. Oriquetéropo. Imita aí pra nós como que ele faz. É um animal, oriquetéropo. Quer nem tentar alguma coisa? Não? Alguém consegue imitar oriquetópero? Não? Não? Amém. Obrigado. Uma salva de palmas para ler. Amém?
É difícil, eu vou decorar esse nome ainda, Orycteropo. Não é para chamar ninguém não de Orycteropo, amém? Ele é conhecido como o animal mais estranho do mundo, Orycteropo, né? Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar também. A hora que eu li, é o animal mais estranho do mundo, veio algumas lembranças na minha cabeça, mas não tinha nada a ver com ele também. Ele é tipo um porquinho, tá? Ele é muito esquisito mesmo. Ele tem nariz de porco, mas é puxado que nem tamanduá. Tem orelha de coelho, pé de porco. Você já foi procurar no Google já, né? É esquisito o bichinho, né? Amém. Então, assim, não tem como a gente ser semelhante àquilo que a gente não conhece. Começa por esse princípio. E assim, Deus quer ser conhecido, amém? Deus quer ser conhecido. Como eu posso ser segundo o coração de Deus? Porque se Davi foi, eu também posso. Se você conhece um pouco da história de Davi, você vai falar que não são os erros e acertos de Davi que fizeram ele segundo o coração de Deus. Porque não se trata disso. A gente tem a mania de olhar o cristianismo como resolutivo, né? Então, não é resolver problema, não é acertar, não é o errar. Cara, você errou na sua atitude, você acertou na sua atitude. Não se trata disso, é redenção. Se fosse acertos e erros, nenhum de nós passaríamos nessa prova. Nós não teríamos critério suficiente de acertos para sermos dignos da relação de sermos chamados amigos de Deus. Ninguém. Mas pessoas que se dedicaram, que se colocaram, que se debruçaram a conhecê-lo, estes, por conhecerem o Senhor, entenderam o seu coração. Davi foi segundo o coração de Deus. Óbvio que eu estou falando num sentido muito simples, ok? Deus, ele é soberano demais para que a gente conheça a profundeza do seu coração. Mas Deus quer ser tão conhecido. Paulo vai escrever aos Coríntios que o Espírito Santo de Deus conhece a profundeza dos corações de Deus. E esse Espírito foi enviado para fazer morada em nós. Então, ainda que a gente não tenha condição humana de conhecer a profundeza do coração de Deus, existe um Espírito que mora dentro de mim, que conhece Deus no mais profundo dos seus mistérios. Mas, como diria Frank Chan, nós temos ignorado até esse Espírito que a nós foi enviado. Falamos hoje aqui, o tema é amigos de Deus. E o Espírito Santo, sendo uma das pessoas da Trindade, ele também é Deus, amém? O quanto nós ignoramos esse amigo que foi enviado por Cristo para estar presente conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvimos e lembramos dele quando estamos nos cultos ou nas reuniões da igreja. Mas quanto do nosso tempo e do nosso dia nós temos separado para conversar com essa pessoa? A Bíblia diz que ele se entristece, que ele é comunicativo, que ele nos ensina. Mas a gente o ignora o tempo todo. Será que nós, se nós fôssemos o Espírito Santo, seríamos amigos de nós mesmos? Eu acredito que não. Então, Deus não quer mudar somente a sua mente, mas Ele quer entrar no seu coração. Deus disse para o profeta Ezequiel, eu quero tirar o coração de pedra do homem e colocar um coração de carne, para que meus juízos e a minha justiça operem nesse coração. Óbvio que isso tem um apontamento para a lei e para a graça. Deus já fez, a parte que Ele queria fazer, Ele fez. A gente não precisa mais seguir a regra de uma lei que era pesada demais para ser suportada. Hoje a gente tem o privilégio de ter Deus morando dentro do nosso coração, mas ainda assim nós somos ignorantes o suficiente para rejeitar tamanho privilégio.
Nós perdemos a essência da contemplação e não contemplamos a herança que nós carregamos. A gente está na síndrome, sabe do quê? Eu estava pensando esses dias. Isso é síndrome de Cinderela. Quem aqui já assistiu o filme da Cinderela? Aí você vê os homens tudo assim, né? Assistiu também, vai. Pelo menos a história você conhece. Quem conhece a história da Cinderela? Ah, um monte de homem levantou a mão agora. Aí sim, né? Cinderela, ela estava lá, esfregando o chão, debaixo de uma consciência de escravidão. Por quê? Porque ela não tinha conhecimento de quem ela era e da herança que ela carregava. A gente está aí igualzinho, vivendo como escravo, porque não temos a boa consciência de quem nós somos e da herança que a gente carrega. Estamos vivendo como mendigos espirituais. Rapaz, você quer ver você sair, voltar pulando para a igreja? Se alguém num culto vira e fala, eis que Deus está me falando. Ó, é mistério do Senhor. E eu não vou... Veio um negócio na minha cabeça que está rolando aí na internet. Não vou falar isso aí, em nome de Jesus. Estou fazendo aula de inglês agora. Tá nem ligado. E a gente volta animadão para casa. Mas quando você está lá na sua casa e algo começa a mexer com você, e você tem um sentimento de que alguém quer conversar com você, tem alguém ali do seu lado, o que você faz? As maiores experiências que eu tive, mesmo com Deus, eu estava sozinho. Eu tive uma muito idiota, assim, muito infantil, mas eu tive. Comecinho de conversão, voltando, né? Aí Deus falou assim, quero falar com você hoje. Eu falei, como vai ser esse trem? Porque eu era mais doido, né? Era mais pegada do André, assim, um pouquinho menos, assim. Aí eu falei assim, vou pôr... Aí Deus falou assim, põe 5 louvor seguido. Cara no pó, fecha o olho. O desafio é, você não pode abrir o olho até acabar os 5 louvor. Irmão, você é louco, tenta fazer isso na sua casa. Eu deitei no tapete assim, ó. O primeiro foi de boa. O segundo eu estava chorando. Não sei por que eu estava chorando. A hora que chegou no terceiro, eu comecei a sentir o tapete amassado do meu lado, assim, só eu em casa. Como se alguém estivesse pisando do meu lado, assim, ó. E amassava assim o tapete. Eu falei, você é louco? A hora que abriu o olho, assim, foi embora. Não tinha mais nada. Estava mais fechado de bronze o quarto. Então, assim, ele está lá. O tempo todo ele está lá. E tudo que ele quer ser conhecido de nós. Ele quer falar com você de uma maneira que ninguém nunca falou. Ele quer chamar você de um nome que talvez nunca ninguém chamou. Só que a gente não tem tempo para ele. Conhecimento, biblicamente falando, é algo muito íntimo. É um nome usado na relação sexual. Então, Isaac conheceu Rebeca. Então, assim, a palavra conhecimento era dado para o primeiro ato sexual. Só que a gente é muito raso na forma que a gente se relaciona com Deus. E aí a gente está debaixo dessa síndrome, né? Tipo, o elefante com medo do rato. Tem umas imagens assim, né? Elefante preso no poste assim, e o ratinho, tipo, tentando dar umas mordidas. É nós, mano. É nós. É a gente. Davi não. Davi sabia quem ele era em Deus. Sabe, quem não tem um coração em Deus não resiste aos processos. Vou ligar o trem aqui para mim. Ô, Jesus. Amém. A gente precisa ter a cabeça de um amigo de Deus, ter um coração de um amigo de Deus, para que a gente consiga viver os processos.
Davi não se tornou rei o dia que Deus deu uma palavra para ele, o dia que o óleo derramou sobre a cabeça dele. Mas a gente é imediatista e a gente está deixando de fazer, porque a gente não tem tempo para esperar Deus. Eu não sei que eternidade é essa que a gente acredita, que a gente não tem tempo para esperar as coisas de Deus acontecer na nossa vida. E por último, a gente precisa ter um comportamento de um amigo de Deus. Davi é colocado diante não, né? Jessé chega para ele e fala assim, ó, vai lá visitar os seus irmãos estão na guerra, leva queijo para eles, dá o de comer para eles. Davi chega lá, a primeira coisa que o irmão dele fala para ele é, obrigado? Não. Fala, o que você quer aqui, moleque? Você já veio ver o que está acontecendo, mas você é xereta mesmo, hein? Irmão, um amigo de Deus, ele é intrometido. É assim, intrometido. A gente achou que ser pacífico demais é ser cristão. Mas a Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Pega alguém que dormiu o dia inteiro no escuro, chega, acende a luz na cara dele. Você vai ver se você não está sendo invasivo, intrometido. Mas a gente não. A gente quer ser os bonzinhos porque a gente é crente. Crente não entra em discussão, né? Crente não aparta nem briga, né? Não, deixa lá aqui, mexer com essas coisas sobra para nós, né? A gente não quer se sujar. E o medo hoje de tomar um reiki, né, na internet. Receber um comentário de ofensa. E aí a gente está se calando, Lê. Está se calando num tempo onde a comunicação está destruindo a cultura dessa época. A Bíblia fala que antes de Davi chegar aquele dia para levar queijo... Tem algum mineiro aqui? Deixa eu dizer algo para vocês. Se não foi vocês que inventaram o queijo. Né? Porque Davi já... Naquela época não tinha Minas. Todo mundo concorda, né? É óbvio, Minas não existia ali ainda. Então Davi foi levar queijo, então... Amém? Vocês estão com fome? Falando de queijo? Amém? Eu estou terminando já para vocês ir comer. Amém? Está pronta a janta ainda? Não, vai demorar um pouquinho. Amém. Segura aí, eu estou só ajudando vocês aqui, então, pessoal da cozinha. A Bíblia diz que fazia 40 dias que todo dia Golias vinha e falava assim, tem homem aí em Israel? Escolhe o melhor entre vocês, vem, se vocês vencer nós é escravo dos 6. Se a gente vencer os 6 é escravo do nós. 40 dias. Uma nação inteira, um exército inteiro paralisado diante da afronta do gigante. 40, biblicamente, fala de uma geração. Nós temos hoje uma geração travada na sua identidade, no seu destino, sem leitura de quem é, de o que nasceu para fazer, sem paternidade, porque um discurso de um gigante não visível tem destruído a mente e o coração dessa geração. Irmão, e não é tontice, não. Que você olha hoje na internet, porque hoje ainda está pela internet, daqui a pouco vai estar bem pertinho da gente, a gente olha lá um jovem imitando o cachorro, porque se sente como um cachorro numa coleira. A gente fala assim, mas é besta, é falta de dar uma pisa. Não, irmão. É falta de dar uma pisa na gente. E a gente vê isso, ignora, fala que é idiota quem faz isso, mas idiota é a gente, que é luz do mundo, sal da terra, tem sobre nós autoridade para mudar a cultura dessa geração. A gente precisava se levantar e ir de frente contra essa ideologia, mas não, a gente está dentro de casa falando assim, não é problema meu mesmo. E a gente está escondendo a lâmpada debaixo da cama. O comportamento de um amigo de Deus é o comportamento de alguém que vai para cima.
se intromete. Se intromete, sabe por quê? Porque é criação do Senhor. Foi criada a imagem e semelhança de Deus. Nosso coração, ele está muito manchado de corrupção por conta da idolatria. A gente tem amado coisas demais e isso tem ocupado um lugar no nosso coração que deveria ser de Deus. E porque a nossa mente está bagunçada, nosso coração corrompido, os nossos comportamentos não prosperam segundo aquilo que Deus esperava da gente, para aquilo que Deus de fato nos criou. E a gente está se calando simplesmente porque a nossa mente está perturbada, nosso coração está corrompido. Porque a gente tem idolatrado tantas coisas, principalmente o nosso ventre. Toda a dedicação nossa, do fruto do nosso trabalho, é para gerar prazer no nosso umbigo e no nosso ventre. Somos reféns do nosso ventre. Se você olhar biblicamente, você vai ver que Deus ele bate diretamente na idolatria. O tempo todo Deus quer destruir os ídolos. Mas e se o ídolo for para ser imagem e semelhança de Deus? Eu crio aqui uma estátua como se fosse Deus e eu adoro ele. Na verdade, todos os ídolos gerados foram como um Deus. Aí a gente acha que a gente está ofendendo o coração de Deus, por isso que Deus abomina a idolatria. Não. A gente está corrompendo a nossa imagem, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E é isso que a gente está fazendo. A gente está trocando o lugar que era para ser nosso e entregando para qualquer um que ocupe. E a gente precisa ganhar uma geografia, porque amigos de Deus ganham geografias. Porque quando os espias foram espiar a terra prometida, só 2 deles entraram. Porque os outros voltaram com um discurso, sabe qual era? Tem gigante lá. Mas Davi, quando viu o gigante, não viu um gigante. Ele viu um circunciso. E ele disse: quem é esse para afrontar o meu Deus? Você vem com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele dia tentaram colocar sobre ele, a roupa do rei, ou tentaram dar o melhor que tinha, Não, cara, que você é louco, essa é a melhor espada que tem, a do rei, a mais afiada, mais comprida, o melhor metal, a armadura mais resistente. Vestiram um homem e o homem não conseguia se mexer. Comportamento, Ele falou: não, tira tudo isso de mim. Deixa eu ir com a minha roupa mesmo. Sabe que roupa Davi estava vestindo naquele dia? Roupa de pastor. Esse texto fala da queda de Davi. Davi já era rei. Pelas conquistas dele, ele achou que como rei, aquele dia ele nem precisava ir para a guerra, Aí ele peca. E aí Natan precisa confrontar o pecado de Davi. E Natan chega para Davi. E ele lembra Davi de uma coisa. Conta a história para ele de um reinado? Conta a história para Davi de um rei? Não. Conta a história para Davi de um pastor. E aquele dia Davi é lembrado da sua essência. Porque Davi não foi escolhido para ser rei pelo exercício de reinado que ele tinha. Davi foi escolhido para ser rei porque ele já cumpria o mandato cultural do jardim. Ele cultivava e protegia, porque apacentamento é proteção. Coloca de pé para a gente poder estar orando e liberando vocês. Se tiver uma música no coração, Lê,